questão aqui da 16.7, questão 11. E é uma integral de superfície. Tá? Então, a primeira observação é a seguinte. Uma integral de linha aplicada sobre uma função com uma variável só, ela varre um domínio, o domínio da integral, que é um intervalo. Não é isso? E existe uma relação do domínio da integral com o domínio da função. Vocês perceberam isso no decorrer do curso? Que isso ocorre, não importa a estrutura da integral. Uma integral simples aqui, ó, lá de cálculo 1. O domínio dessa função é os reais, né, caso não haja restrições. O domínio de integração é um subconjunto do domínio da função. É ou não é? Sim. Aqui é um intervalo. O intervalo é um subconjunto dos reais. Quando a gente começou a falar de integral dupla, aplicada sobre funções com até duas variáveis, veja se essa relação não permanece. O domínio de uma função com duas variáveis, caso não haja restrições, não é mais os reais. É o R2, é o plano XY. E o domínio de integração é um subconjunto do R2. O que é um subconjunto? É uma parte do R2, que no caso aqui são regiões. O domínio de integração de uma integral dupla é sempre uma região. Um triângulo, um quadrado, um disco, qualquer região plana. Domínio de integração de uma integral tripla, aplicada sobre funções com até 3 variáveis. Enquanto essa aqui o domínio da integral simples é um subconjunto dos reais, é um intervalo. O domínio de uma integral dupla é um subconjunto do R2, é uma região plana. O domínio de uma integral tripla é um subconjunto do R3, é um sólido. Isso a gente viu, né? No decorrer aí das aulas sobre integrais múltiplas. Só que tem uma questão, né? Tanto o R2 quanto o R3 existem subconjuntos diferentes. Então daí veio uma outra maneira de varrer esses conjuntos, se considerar os somatórios, né, das imagens. Outra maneira de ver as integrais. No primeiro caso foi a integral de linha. Uma integral de linha, ela varre uma linha, que pode estar no R2 ou pode estar no R3. Então eu tenho uma linha, um caminho, uma trajetória, que pode ser uma trajetória plana ou uma trajetória espacial, né, vamos dizer assim no popular. Mas lembrando que na geometria euclidiana a gente usa o termo espaço, é comum, né, a gente usar o termo espaço para R3, mas a geometria euclidiana usa o termo espaço para todos os R's. O R2 é um espaço com 2 dimensões. O R3 é um espaço com 3 dimensões. O R4 é um espaço com 4 dimensões. Então, o termo espaço, que no popular, né, é comum a gente ver aplicado ao R3, a geometria espacial, por exemplo, né, a gente pensa logo em R3, mas o espaço os reais é um espaço com uma dimensão. Tá bom? Então, aqui, percebe que o R3, por exemplo, um subconjunto do R3 pode ser uma linha? Um outro subconjunto do R2 pode ser uma linha? Então a gente trabalhou com as integrais de linha, sobre campo escalar ou sobre campo vetorial. Ótimo. E para fechar isso, vem agora as integrais de superfície, aplicadas sobre funções com até 3 variáveis. Então lembrando aqui, o domínio de uma função com até 3 variáveis, caso não haja restrições, é o R3. Então, o R3. Existem vários subconjuntos no R3. Eu posso considerar um sólido? Posso, não posso? Um sólido no R3? Então, eu posso pensar numa integral tripla que considere esse sólido no R3. Então, uma integral tripla de uma função considera um subconjunto do R3, o sólido. Uma integral de linha no R3
considero uma curva no R3. Ponto inicial, ponto final, aqui eu tenho uma curva. Uma curva é um outro subconjunto do R3. Então, existem integrais de linha aplicadas sobre funções com 3 variáveis. Mas também existe uma outra estrutura de subconjunto no R3. Além dos sólidos e além das linhas, eu posso ter uma superfície. Então, uma superfície está contida no R3, ela é um subconjunto do R3, com 2 dimensões. Tá? Então, as integrais de superfície, elas vão pegar cada ponto dessa superfície aqui e vão considerar sobre essa imagem, né? Sobre essa função que está aqui dentro. Tá? Essa função aqui vai ser calculada sobre cada ponto dessa superfície. Tá bom? Como se fosse a densidade, né? Por exemplo, se eu tenho uma superfície como essa, se eu tenho em cada ponto uma densidade variável, aqui eu tenho a densidade em cada ponto dessa superfície. Essa integral aqui está somando a densidade desses pontos. Então, pelo menos teoricamente, temos aqui a massa dessa superfície. Então, eu falo teoricamente porque, na prática, não existem superfícies. Se você pegar uma folha aí de papel, né? A folha de papel A4, por mais fina que ela seja, ela é um sólido ou é uma superfície? Um sólido. É um sólido. Ela tem lá a largura, tem o comprimento, tem a espessura. A espessura comparada com a largura e o comprimento, né, as proporções ali são bem pequenas, né? Assim, quase, entre aspas, né, desprezível, mas não é. Então é um sólido. Mas se a gente considerar muito pequena comparada com as outras duas, a gente teoricamente supõe uma folha e um exemplo de superfície. Tá? Então essa que é a ideia. Da mesma forma a linha, né? Se você for olhar um fio de cabelo esticado, por mais fino que seja, não é uma reta, não é uma linha, né? É um cilindro, porque tem um diâmetro ali. Então esses modelos teóricos. Então uma aplicação, então essa estrutura, né? Eu queria só destacar a princípio essa estrutura. Uma integral de superfície é aplicada sobre funções com até 3 variáveis. Então, com relação à estrutura, e a ideia é que a integral de superfície varre uma superfície de interesse. Tá claro para vocês essa estrutura? Sim. Ok. Todo mundo? Os demais? Ok? Podemos continuar? Então, além dessas aplicações típicas, né? A gente fala assim, são as aplicações imediatas. Por exemplo, sempre que essa função que está dentro da integral representar a densidade variável em cada ponto, eu tenho um somatório das densidades em cada ponto. Então, eu tenho a massa. Se eu tenho a integral da densidade aqui, a integral de linha da função densidade, então eu tenho a massa de um arame. Se eu tenho uma integral dupla da função densidade, eu tenho um somatório de densidades, mas de uma figura plana. Então eu tenho a densidade de uma lâmina. Aqui eu tenho o somatório de pontos com densidades variáveis. Então eu tenho a massa de uma superfície. Se eu tenho uma integral tripla da função densidade, eu tenho um somatório de densidades em cada ponto de um sólido. Então eu tenho a massa do sólido W. Então a função lá dentro da integral é a densidade. Então a integral me dá massas. Pode ser de um fio, pode ser de uma lâmina, pode ser de uma superfície, pode ser de um sólido. Tá bom? Outra aplicação imediata, que a gente já viu, que é a integral de 1 sempre me dá a medida, né? Ela mede o que ela varre. Se é uma integral simples, ela me dá o comprimento do intervalo. Se é uma integral dupla de 1, ela me dá a área da região plana. Se é uma integral tripla de 1, ela me dá o volume do sólido. Se é uma integral de linha de 1, ela me dá o comprimento da curva. Se é uma integral de superfície de 1, ela vai medir a superfície. Então, a integral de superfície de 1
mede a superfície em termos de unidades de área. Me dá a área da superfície. Então, se você precisa calcular a área de qualquer superfície, basta você modelar dessa forma. É a integral de superfície de qual função? Da função 1. Então, aqui tem várias aplicações. Você pode calcular agora a área de qualquer superfície. Não só dessas superfícies clássicas, né? Da esfera, do cubo, do cilindro, do cone. Não, você pode calcular agora a área de um paraboloide. Você pode calcular a área de uma superfície cilíndrica qualquer, né? Exponencial, parabólica, elíptica, o que for. A superfície que for. É só você calcular a integral de superfície de 1 e saber descrever a superfície aqui. Tá bom? Então, essas são as aplicações clássicas. Tem outras. Né? Carga elétrica da chapa, da superfície, do fio, aí vai embora. Tá bom? Então, essa é a introdução. Então, vamos lá. E outra observação é que existem integrais de superfície de campo escalar, como esse aqui, como é esse exemplo, mas também existe integral de superfície de campo vetorial. Tá? Lembrando que campo vetorial é aquela nuvem de vetores. E aqui, então, eu estou somando vetores que atravessam essa superfície. Tá? Aí tem só uma orientação aqui. Entra um Nzinho para dar uma orientação. Então, aqui a gente soma os vetores que atravessam a superfície, dada uma orientação de interesse. Então, enquanto essa aqui calcula massa de superfície, calcula área da superfície, essa aqui calcula o fluxo, tá? Desses vetores através da superfície, dada essa orientação. Essas são as aplicações, então, de integrais de superfície. Agora vamos para os cálculos. Ih, voltei demais. Aqui no exemplo, nesse exercício, né? 11. É uma integral de superfície de campo escalar ou de campo vetorial? De escalar? É escalar. Exatamente. Porque a função que está ali dentro da integral de superfície é da definição dela, a expressão é x, simplesmente. Você pode entrar com 3 valores, né? Pode entrar com x, y e z. Então, a função que está ali é f, x, y e z, uma função real, uma função escalar, e a definição dela é simplesmente x. Tá? Aqui eu posso ter qualquer expressão com x, ou y, ou z, com as 3, né? Inclusive. Essa aqui, nesse exemplo, é só x mesmo, mas é a integral de superfície de campo escalar. E a superfície S? Então, a função eu conheço. É uma função real, e a definição é x, simplesmente. E a integral de superfície considera a superfície, claro. E quem é essa superfície? É um triângulo com esses vértices. Vou tentar fazer o esboço aqui. Então, ponto 1, 0, 0, x1, y0, z0, então está aqui, em cima do eixo x. O outro ponto, 0 menos 2, 0. Então, esse ponto vai estar em cima do eixo y. Só que no eixo y aqui, negativo. Ok? Fazendo o olhômetro aqui, ó. 1, 2 unidades. Tá aqui. E o outro ponto é o 004. É um ponto que está sobre o eixo z. 1, 2, 3, 4. A escala está meio torcida, mas está aqui a nossa superfície. Então, tem os 3 pontos, eu tenho o triângulo. Aqui é a minha superfície, tá? Ok? Sim. Beleza. Então, essa superfície é formada por quantos pontos? Infinitos. Infinitos pontos aqui. Cada ponto tem uma imagem. Tá? Então, aqui não está falando isso, mas vamos supor que essa função aqui seja o modelo da densidade em cada ponto. Considerando que a densidade em cada ponto dessa figura, dessa superfície, né, dessa casquinha aqui, é variável, não é constante. Mas ela é variável só em termos de x.
vai ser o próprio valor de x. Tá? Então, eu estou somando as densidades de cada ponto. Então, uma aplicação dessa conta seria calcular a massa dessa superfície aqui. Tá? Então, essa é a aplicação. Mas eu calcule. Como eu calculo uma integral de superfície de campo escalar? A gente não calcula. A gente troca. A gente vai trocar uma integral de superfície de campo escalar por uma integral dupla. Mas como a gente faz essa troca? Eu vou sair de uma integral de superfície. Aqui eu tenho 3 variáveis, tá? X, um problema que tem 3 variáveis. Isso aqui não tem, mas poderia ter. 3 variáveis e quero cair num problema só com 2. Posso escrever aqui, ó, x, y. Ou para não confundir, eu prefiro, sempre oriento, botar UV. Mas é como se fosse x, y. Tá? Só para destacar que eu quero trocar as variáveis. Então, para fazer a troca de variável, eu preciso de aqueles 3 tópicos, como sempre. Das equações, né, da relação entre essas variáveis. Preciso do jacobiano e preciso descrever a região. E assim como a gente viu lá na integral de linha, todas essas respostas estão na parametrização. Então, a gente precisa saber parametrizar a superfície. Se eu souber parametrizar a superfície, eu vou ter as equações paramétricas, eu vou ter o jacobiano, eu vou ter os novos limites da integral. Então, a questão toda aqui na hora do calcule, uma integral de superfície de campo escalar, depende 100% de você saber parametrizar essa superfície. Tá bom? E essa superfície aqui, ela é bem particular, porque ela é um pedaço de um plano. Então, plano, a superfície plano, tem um método específico de você parametrizar. Essa superfície também eu vejo que ela é uma função, z em função de xy. Superfícies que são funções, existem também outros, um modelo próprio de parametrizar. Então, assim, existem várias maneiras de você parametrizar uma superfície. E você pode apresentar várias parametrizações diferentes. Não existe uma parametrização única. Aí, você que escolhe, tá? Cada aluno aqui pode parametrizar essa superfície aqui com uma função diferente. Vocês chegaram a dar uma olhadinha no vídeo lá que eu fiz esses modelos de parametrizações? Sim, professor. Já faz um Conseguiu tempo. entender? Faz um tempo já? Então, aqui eu tenho 2 caminhos. Eu posso fazer esse exercício parametrizando com um padrão de plano, ou posso fazer esse exercício parametrizando com um modelo de parametrizações de funções. Nas duas maneiras, eu preciso da equação do plano. Então, a ideia aqui primeiro é você definir a equação do plano, que é um exercício que você já viu isso em outros momentos, até em outras disciplinas. Como chegar na equação do plano conhecendo 3 pontos? A ideia aqui é você pegar 2 vetores, calcular o vetor normal e montar a equação do plano. Ou tem um atalho, porque observe que esses pontos aqui são os pontos que cortam os eixos. Tá? Toda vez que eu tenho os 3 pontos em cima dos eixos, eu consigo chegar na equação do plano mais rápido. Vocês lembram disso? Desse macete? Macete não, né? Percebe que os 3 pontos estão em cima exatamente dos eixos? Sim. Então eu tenho aqui, ó, AX mais BY mais CZ igual a D. Equação genérica aí do plano. Mas olha só, quando o Y, olhando para esse ponto aqui, quando o Y é 0 e o Z é 0, o X tem que ser 1. 1. Então aqui eu tenho, ó, se o Y é 0 e o Z é 0, o X vai ser 1.
Então aqui eu tenho que D igual a A. Conseguiram ver? Sim. Então eu já estou modificando aqui. Então D não é qualquer valor D. Já vi que D aqui tem uma relação aqui com A. Vou botar aqui A. Tá. Mas olhando para esse ponto. Deixa eu ver se consigo visualizar aqui. Quando o x é 0 e o y é 0, o z igual a 4 tem que satisfazer a equação. Então, se aqui é 0, e aqui é 0, o z igual a 4 satisfaz a equação. Então, aqui o 4 satisfaz. Se o 4 satisfaz, então o c, em termos de A, é quanto? 4. 4 não. Vai ter que ser A sobre 4. Ah, Isso tá. não é. Aí ele vai pro outro lado. Tá. Tem que ser A sobre 4. Quando, se o z for igual a 4, aí bate a equação certinha. Aqui, quando o x é 0 e o y é 0, e o z é 0, tem que estar, o y vai dar menos 2. O menos 2 satisfaz a equação. Então, se aqui 0 e aqui 0, o menos 2 satisfaz a equação. Então, se você colocar menos 2 aqui, vai satisfazer a equação. Ou seja, B menos 2 vai ser igual a A. Então, o B, em termos de A, é A dividido por menos 2. Então, vamos ver se bate. Mas eu posso também fazer aqui o do clássico, o método clássico, para a gente ver a equação direitinho. Então, menos A sobre 2. Vê se não é isso. Eu posso simplificar tudo por A. Não posso? Sim. No final das contas. Olha aqui. Então, aqui fica menos x menos y sobre 2 mais z sobre 4 igual a 1. É uma equação do plano. Posso multiplicar todo mundo por 4 para não ficar com fração. Se eu multiplicar tudo por 4, aqui fica 4. Aí aqui fica 4 dividido por 2. Aqui fica 2. 4 dividido por 4. Aqui vai ficar 1. E aqui multipliquei por 4. Vai ficar 4. Vamos ver se bate certinho essa equação do plano. Eu fiz aqui ajeitando. Aproveitando que eu conheço os pontos que cortam os eixos. É isso aí, ó. Quando x é 0 e y é 0, z é igual a 4. Confere. Quando z é 0 e o y é 0, x é igual a 1. Confere. Tá aqui. Quando x zera e o z zera, aqui e aqui, o y é igual a menos 2. Confere. Então tá aí a equação do plano. Tá? É isso que a gente precisa, a equação do plano. Ou pega um ponto, pega dois vetores, não é assim? Ponto final menos ponto inicial, ponto final menos ponto inicial, calcula o vetor normal, vai chegar nesses coeficientes. Depois calcula o D específico. Quer que eu resolva dessa maneira também, ou posso continuar o exercício? Por mim, pode continuar, professor. Posso continuar? Posso continuar, gente? O objetivo aqui é chegar na equação do plano, que não é um conteúdo novo, é revisão. Oi? Pode sim. Posso continuar? Beleza, então tá bom. O objetivo aqui é chegar na equação do plano. Por quê? Se você tem a equação do plano, olha só, um ponto genérico, gente, desse plano é o seguinte: você entra com x, você entra com y, e o z depende de x e y. Tá? Porque você consegue, né, na equação desse plano aqui, por exemplo, escrever o plano como se fosse uma função. Z escrito em função de x e y. Nesse caso fica assim, ó, 4 menos 4x mais 2y. Então eu vou parametrizar essa superfície usando o modelo de função, de parametrizar superfícies que são funções. Posso usar isso para qualquer superfície? Não. Eu só posso usar essa estrutura, claro, para superfícies que são funções. Um plano vertical não é função.
Pelo menos não em x e y, né? Uma esfera não é função. Um elipsoide não é função. Tá? Mas se a minha superfície for função, qualquer outra, existem infinitas, só você chamar. A primeira variável, x deixa x mesmo, y deixa y mesmo, e z você troca por x e y. Tá? Então essa é a maneira de parametrizar. Então como é que você parametriza uma superfície? Para quem não viu lá o vídeo da explicação. Você precisa escrever uma função vetorial com duas variáveis, claro, 3 componentes. Quando eu quero parametrizar uma linha, eu uso uma variável só, um parâmetro só. Quando eu quero parametrizar uma superfície, você vai entrar aqui com 2 parâmetros. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, U e V. E quem é? Aqui você vai escrever x em função de U e V, y em função de U e V, e z em função de U e V. Isso aqui é a parametrização, a estrutura, né, genérica. Com U variando de A até B e V variando, sei lá, de C até D. Só para você ter uma ideia do que a gente vai fazer. Nesse caso em particular, eu vou chamar de U. X vai continuar sendo apenas X ou U. Y vai continuar sendo Y, ou vou deixar em termos de V. Tá? E Z eu vou colocar a minha expressão. Lembra da expressão aqui? 4 menos 4x mais 2y. Então aqui é 4 menos 4x, no caso U, mais 2y, no caso 2v. Mas se você quiser deixar x e y, também pode. Aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Então, eu gosto de escrever o v só para mostrar que a gente está saindo de um problema que tenha x, y e z, e estamos caindo num problema que tenha só duas variáveis, no caso u e v. Então, essas equações aqui são as equações que a gente usa na troca de variável. Tá? Saber os limites de u e de v, né, o domínio em termos de u e v, é saber descrever a região lá da integral dupla. Então a gente precisa saber fazer 3 coisas aqui. Deixa eu voltar para cá. Dado uma integral de superfície de uma função escalar, você vai pegar a função que tem x, y e z e colocar a parametrização dentro. Tá clara essa notação? Sim. Dentro da função f, que tem x, y e z, você vai colocar a parametrização, que é essa função aqui de cima. Ou seja, você vai trocar vai sair de um problema que tem x, y e z e vai cair num problema só em u e v. Nós estamos saindo de uma integral de superfície e caindo numa integral dupla. De onde você vai tirar essas trocas, essas equações de troca? Da parametrização. De onde você vai tirar aqui a descrição de u e v? Lá da parametrização também. E tem o jacobiano. Tá? O jacobiano aqui tem a ver com a derivada, né, da parametrização. Só que aqui são duas variáveis. Então você deriva com relação a u, deriva com relação a v, calcula o produto vetorial. E calcula a norma desse produto vetorial. Se der negativo, você bota o módulo ainda. Tá? Então o jacobiano aqui é o que dá mais trabalho. Mas tem os atalhos. Isso aqui é o vetor normal à superfície. Tá? Então esse jacobiano aqui nada mais é do que o tamanho do vetor normal. Se a superfície for uma superfície que você já conhece o vetor normal, só de olhar, você já sabe esse jacobiano aqui bem mais rápido, que é o caso desse exercício. Quando a superfície é plano, você não conhece o vetor normal? Quem é o vetor normal desse plano? É o vetor 4 menos 2 e 1. É ou não é? Sim. Beleza? Tamanho do vetor normal.
Nessa superfície aqui, o vetor normal vai ser o jacobiano, né? 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, ou menos 2 ao quadrado, mesma coisa, mais 1 ao quadrado. 16, 21. Isso. Então esse é o jacobiano. Posso fazer isso sempre? Não, só pode fazer isso se a superfície for plano. Tá? Se for no caso mais geral, tem que calcular a derivada da parametrização com relação à primeira variável, com relação à segunda, calcular o produto escalar, vetorial, aliás, calcular a norma desse produto. Aí você vai chegar no vetor normal e no tamanho do vetor normal, que é o jacobiano. Tá? Então, como é que fica o nosso exercício? Vamos lá. Voltando para o exercício. Aqui é x, aqui é s. Vou fazer a troca. Os 3 passos. Ó. Primeira coisa, pega a função e troca a variável. A minha função aqui é só x. Então, no lugar de x, eu vou trocar por qual expressão? No lugar de x, eu vou chamar de u. Então, aqui vai ser u. Já foi. Então, pegar a função e fazer a troca já foi. Era x, troquei por u. Se tivesse y, iria trocar por v. Se tivesse z aqui, iria trocar pela terceira componente lá, todinha. Tá bom? Jacobiano é o tamanho do vetor normal, que nesse caso é fácil de ver. O vetor normal já calculamos. Raiz quadrada de 21. Com isso, caímos num problema em u e v. Agora tem que conhecer a descrição. De onde eu vou tirar esses limites aqui? Aqui não é mais uma integral de superfície. Tá? Aqui é uma integral dupla. Em u e v. No caso x e y. De onde você vai tirar agora essas variações, né, de u e v? Lá da superfície. Ah, mas a superfície está no R3. É verdade. Então você vai ter que projetar a superfície no plano XY. Qual é a projeção dessa superfície no plano XY? Falem para mim. É uma figura conhecida? Sim, é um triângulo, não é? Quais são os vértices desse triângulo? Corta o eixo X na onde? No 1. No 1. Corta o eixo Y na onde? No menos 2. No menos 2. E o outro ponto é a origem. Não é isso? Como Sim. se fosse a sombra desse triângulo aqui no chão. É essa aqui, ó. Esse triângulo aqui em verde. Então tá aqui. Então esse triângulo em verde é uma região do plano. Então x está variando de quanto a quanto? O y está variando de quanto a quanto? A gente vai voltar lá na aula de integral dupla. Tipo 1 ou tipo 2? Vai ter que colocar uma faixa aqui, ou vertical ou horizontal. Você escolhe. Aqui. Aqui era a faixa vertical. Então x está variando entre essas duas retas. Entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. E o y? Quais são os limites de y? Faz uma setinha aqui, ó. O y está variando da reta inclinada até o eixo x. Então o y está variando da reta inclinada, então eu tenho que achar a equação dessa reta aqui, ó. Verdade? Sim. Deixa eu ver aqui. Y, coeficiente linear é menos 2, que eu já estou vendo lá que corta o eixo y no menos 2. E o coeficiente angular é o seguinte. Aumentei uma unidade aqui no eixo x. Quando eu aumentei uma unidade no eixo x, o que aconteceu com o eixo y? Aumentou 2? Sim. Olha, se eu estou olhando o gráfico, ao aumentar uma unidade no eixo x eu aumento 2 no y, eu tenho o coeficiente angular. O coeficiente angular é
e 2. Vê se não é. Bom, então aqui está a equação. 2x menos 2. Então isso está variando da reta inclinada até o eixo x, da y igual a 0. Então essa é a variação da minha região. É isso que você vai usar aqui. O x está variando. Então eu vou trocar. Ó. Vou botar aqui o U por último, que faz o meu papel de x, né? O x aqui, o U, está variando de 0 a 1. E o y, no caso aqui, o V, está variando da reta inclinada, 2U menos 2, até o eixo U. Tá? Que é o V igual a 0. Acabou a integral de superfície. Então, o conteúdo novo é tudo isso que a gente fez até esse momento. Entender a estrutura, saber de onde tirar a troca de variável, saber calcular o jacobiano e saber descrever a região em termos de VB. Daqui em diante, agora é a revisão. Você vai integrar com relação a V, ver quanto que dá, posso fazer a parte, depois eu integro com relação a U. Tá? É algo recorrente. Pode continuar. É só estou destacando que a novidade é essa. Né? Tudo isso que a gente falou agora, até esse ponto. Show, professor. Foi? Então, assim, esse tipo de exercício, né, integral de superfície de campo escalar, nessa parte do curso, é o exercício assim, mais, eu falo assim, mais, não é complexo, mais completo que tem. Porque a hora que a gente fala de vetor, a gente fala de plano, fala de gráfico de superfície, fala de produto escalar, percebe? E módulo, e substituição, e troca de variável. Então a gente junta tudo num contexto só. Tá? E claro, fazendo com o objetivo sempre de trocar por algo mais simples. É esse jeito matemático de pensar. Né? Eu troco um problema por outro problema mais simples. E assim vai. Até chegar no problema muito simples que a gente sabe resolver de imediato. E vai lá. Bom, vamos terminar esse exercício? Ou podemos ir para outro? Vocês que sabem? Olha, professor, por mim, tanto faz. Será que alguém não quer fazer perguntar outra questão? Fala aí, povo. Fala, gente. Mesmo quem não viu aí essa aula ainda, né? Deu para acompanhar? Renan falou que sim. Show de bola. Então, né, assim, nesse tipo de problema aqui de integral de superfície, você pode calcular a superfície da esfera. Entende? É uma maneira de você demonstrar a regrinha lá da superfície da esfera, a superfície do cone. Pode calcular a área de superfícies, né? Você tem a curiosidade. Tá? E assim vai. Ok? Ok, professor. Então, beleza. Tem outro exercício aí, ô Lucas, pra gente fazer? Tenho, eu acho que é de campo. Deixa eu ver se é de campo vetorial esse. Veja aí. É o 19. Dessa mesma lista? É. É que a outra, a nova aula eu ainda não vi, então eu não tinha exercício. Nessa lista tem integrais de linhas tanto de campo escalar quanto de campo vetorial. É dado de uma vez só. É o 19 vetorial. Então, esse aqui? Esse mesmo, professor. Esse não é vetorial. Aqui tem 3 variáveis nessa expressão, mas é uma componente só. Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Aqui é uma função que depende de até 3 variáveis. No exemplo anterior, dependia só de x. Mas pode depender de x e y, de y e z, de x e z ou de x, y e z. Mas é uma função real.
a resposta dela é um escalar. Então, isso aqui ainda é uma integral de superfície de campo escalar. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa parametrizar a superfície. Pegar a parametrização, que agora vai ser uma função vetorial que depende de duas variáveis, e fazer a troca de variável. Vai ter que calcular o jacobiano dela, que tem a ver com as derivadas parciais, produto vetorial das derivadas parciais e a norma desse produto. E saber descrever a região, aqui em termos de U e V. Então, é uma troca de variável. Resolver uma integral de superfície de campo escalar é fazer uma troca de variável. Complexa, mas é uma troca de variável. Então, isso aqui é a regrinha. Tudo depende de quê? Como parametrizar a superfície. Agora há pouco a gente viu uma maneira de parametrizar uma superfície que é plano. Deixa o x, deixa o y, e no z você coloca a função. Parametrizamos o plano em termos de função. Tá ótimo. Existe uma parametrização específica, tá, de planos. Essa aqui, o que eu usei foi, na verdade, a parametrização para superfícies que são funções. E essa superfície aqui da 19? É uma superfície plana? É uma superfície que é função? Ou ela tem uma estrutura diferente? Vai ter uma estrutura diferente por ser um cilindro, professor? É de cilindro. A princípio, o cilindro não é função nem plano. Sim. E é um cilindro, ó, essa é parte de um cilindro. Isso aqui é uma circunferência no plano. No plano YZ, isso aqui é uma circunferência, né? De centro Sim. 0, 0 e raio 1. Então, aqui no plano YZ, nós temos uma circunferência aqui. E fora do plano? Então, essa circunferência é um traço da superfície. E fora do plano, aqui para frente e lá para trás? Como ela vai se comportar? Percebe que não tem x na equação? Sim. Quer dizer que o x é livre. Essa circunferência é livre na direção de x. Então você pode traçar retas paralelas ao eixo que falta, no caso x, passando em cima daquela circunferência. Se você der o acabamento aqui, você vai ter a ideia de que superfície é essa. De fato, é um cilindro circular reto, com base circular lá de raio 1. Só que essa base está no plano YZ. O círculo acontece no plano YZ. E esse cilindro está livre, né, e simétrico ali, né, girando ali, como se fosse uma superfície de revolução, em torno do eixo X. A equação define um cilindro infinito. Só que aqui o enunciado diz que S é a parte desse cilindro que está entre os planos x igual a 0. Então começa aqui mesmo, nessa parede, e termina no x igual a 3. Vou supor que é aqui. Tá? Vou supor que aqui está o 3. Então eu quero a casca desse cilindro que está aqui. Não tem tampa nem tem fundo. Só tem superfície lateral. Essa é a minha superfície S. Então, para a gente poder trocar a integral de superfície para uma integral dupla, eu preciso parametrizar. Como é que você parametriza uma superfície? Escrevendo uma função vetorial. Isso consigo fazer nessa tela mesmo. Escrevendo uma função vetorial com 2 parâmetros e 3 componentes. Tá bom? Sim. Mas não vou usar o padrão que eu usei agora há pouco. Aquele padrão só serve para superfícies que são funções. Você mantém o x, mantém o y e aqui bota a função. Tá? Ou aqui o yz e bota a função aqui. Ou aqui e aqui e bota a função aqui. Também pode. Mas isso aqui não é função. Nem z em função de xy, nem y em função de xz, nem x em função de yz. Não é função. Mas tem a ver com a circunferência. É uma superfície cilíndrica. Então eu sei parametrizar a circunferência. Como é que eu parametrizo circunferência? Aqui, ó. De centro 0, 0 e raio 1. Um ponto genérico aqui, ó, da circunferência. A gente sabe parametrizar a circunferência. Lembra lá de coordenada polar? R cosseno, R seno.
Só que o R aqui é fixo. Então é 1 cosseno e 1 seno. Vou colocar aqui T, tá bom? Só para ficar diferente lá da polar. Não é o θ da polar. Lá na polar o R varia e o θ varia. Aqui não, aqui o R é fixo e o θ eu troquei de letra só. Chamei de T, só para ser diferente. Então tá claro que isso aqui é a parametrização da circunferência de centro 0, 0 e raio 1? Sim, professor. Então isso aqui já são exatamente as equações paramétricas de Y e de Z. Porque aqui eu estou no plano YZ, tá? Então você já coloca aqui, ó, na componente Y, você já sabe a expressão cosseno T e seno T. E X? X é livre. Deixa o X livre. Então aqui eu tenho o X, a minha superfície cilindro é a circunferência com o R fixo. Então se eu tenho o R fixo, eu vou fazer só a linha da circunferência. Eu vou deixar o X livre. Então isso vai gerar, né, vai me trazer essa circunferência para frente. Então eu tenho a superfície cilíndrica. Eu tenho um cilindro, então, definido por essa função. Tá? Eu quero a circunferência toda, o cilindro todo. Então você tem os limites de T. O T vai variar de quanto a quanto? Se eu quero o cilindro, né? Ali não disse que é... Ah, não, disse sim. Não, não é o todo, não. Aqui dá uma restrição. Ó. Aqui está se referindo só ao primeiro octante. Então muda tudo. Tudo não, né? Muda que a gente quer só parte da superfície. Eu quero só esse 1/4 aqui, ó. Tá? Quero só esse 1/4. Não muda as equações paramétricas. As equações são as mesmas. A diferença é, ao invés de eu querer o cilindro inteiro ou só 1/4 dele, você controla pelos parâmetros. Tá? Se você quer todo o cilindro, T varia de 0 a 2π. Se você quer só 1/4, o T vai variar de quanto a quanto? De 0 a π/2? Exatamente. Todo mundo viu? Como eu quero só a parte do primeiro octante, o T está variando de 0 a π/2. E o X está variando entre os dois planos. X igual a 0 e X igual a 3. Estou cortando aqui, estou cortando aqui. Tá? Aqui também. Aqui e aqui. Então, os limites ali de X são os mesmos. Nas duas. A diferença é só controlar o parâmetro T. Então, pronto. Você tem tudo que você precisa para trocar a integral de superfície de campo escalar por uma integral dupla. Como é que fica a troca? Vou tentar fazer nessa tela mesmo. Pega a função e faz a troca de variável. A função aqui é essa, ó, é z mais x ao quadrado y. Tudo que é z, o x mantém x. O y troca por cosseno t. E o z troca por seno t. Então, primeiro passo, pega a função aqui e troca. O que é z, você vai escrever em termos de seno de t. Aqui não é z mais, aqui ficou seno de t mais a outra expressão. A outra expressão é x ao quadrado y. O x continua x e o y é cosseno. Então aqui eu tenho a função escrita em termos das novas variáveis. O problema original dependia de x, y e z. O novo problema vai depender agora de x e de t. Tá bom? Os limites você já tem, ó. O x está variando de 0 a 3 e o t variando de 0 a π/2, todos constantes, então você pode escrever aqui na ordem que você achar mais conveniente. Falta agora só uma coisa. Já fizemos a troca, já descrevemos os limites. Falta a norma, né? a norma
do vetor normal. deriváveis, né? Isso. A norma do vetor normal. Esse aqui é o vetor normal, a superfície. E aí, vamos calcular para ver como é que é o cálculo? Bora? Dá para saber qual é o jacobiano, só de olhar. Depois eu dou a dica. Então vamos calcular, para a gente fazer pelo menos uma vez aqui o cálculo desse jacobiano. Então aqui é a função. Que é a minha função alfa, que depende de x e de t. O meu jacobiano é a norma das derivadas dessa parametrização. Então eu posso derivar essa parametrização aqui com relação a x. Como é que você deriva uma função vetorial com relação a x? Deriva cada componente com relação a x. Aqui vai ser 1, aqui não tem x nem aqui. Trata como constante. Derivada é zero. Derivada com relação a t. Você vai derivar cada componente com relação a t. A primeira não depende de t, trata como constante. Então, a derivada é zero. Derivada de cosseno. Derivada de seno. Está aqui. Então, já calculamos derivadas. Preciso agora calcular o produto vetorial. Derivada parcial com relação a x, vetorial com relação a t. Ora, calcular o produto vetorial, vou calcular aqui embaixo. Basta calcular o determinante, né? Vou botar aqui mesmo, ó. I, J e K. Calcula o determinante aqui dessa matriz, que você tem o produto vetorial dessas duas funções vetoriais. Vou calcular por Laplace. Tá bom? Olha só. Tirar a linha 1, coluna 1. Quem vai acompanhar o I? Esse menor determinante. Esse menor determinante aqui é zero. Então, a primeira componente, quem vai acompanhar lá o I, é zero. Calculando por Laplace. Vou tirar a linha 1, coluna 2. E vou ver quem vai acompanhar o J. É só calcular o menor determinante daqui. O menor determinante disso aqui é cosseno T. Tá? Só que a gente troca o sinal. Menos. Aqui nem vai fazer diferença, mas o correto é trocar o sinal na componente J. E a terceira componente? Quem acompanha o K? Tira linha 1, coluna 3 e calcula esse menor determinante, que é menos seno. Pronto, calculamos as derivadas parciais, calculamos o produto vetorial entre elas. Acabou? Não. O jacobiano ainda é a norma do produto vetorial entre elas. Então, vou calcular a norma disso, que é a norma desse vetor aqui. Então, primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, terceira componente ao quadrado. Tá? Que é 1. Então, deu um trabalhão tremendo nesse caso, né? Para achar, não precisava ter feito. É 1. Daria também para ter deduzido, que era 1. Mas foi bom de fazer aqui só para ilustrar, né, como se faz então o cálculo desse jacobiano num caso mais geral possível, onde não tem atalhos, né? Que seria isso: calcular as derivadas parciais, calcular o produto vetorial, calcular a norma desse produto vetorial. Aí temos o jacobiano específico, que nesse caso é 1. Ou seja, era só manter a mesma função. Tá bom? A gente já sabia que era 1? Esse jacobiano? E aí? A superfície cilíndrica, percebe que aconteceu aqui a coordenada polar?
semelhante à coordenada polar? E qual era o jacobiano da coordenada polar? Quem lembra? Quando a gente saía de xy e passava para r θ, tem que sempre multiplicar lá por quanto? Para manter a equivalência. Renan falou, R. R, Renan falou aqui, isso aí. Então, o jacobiano, o fator de correção, o preço que a gente tem que pagar quando a gente troca para a coordenada polar é multiplicar por R. Quando a gente passa para a coordenada cilíndrica, lá na integral tripla, a gente calculamos, já nós, no momento, né, a gente calculamos lá o jacobiano da cilíndrica e vimos que o jacobiano da coordenada cilíndrica também era R. A gente tem que multiplicar por R. E aqui é uma troca para uma expressão cilíndrica. Então, o jacobiano aqui é R. A diferença é que antes, o R lá era variável. Então, aparecia lá vezes R. E aqui o R é constante. E R é constante valendo quanto? O R aqui, nesse caso. O R é constante e vale 1. Então, o jacobiano aqui é o mesmo R. Só que é um R específico. Como o R aqui é 1, era multiplicar por 1 direto. Tá? Se aqui o R fosse 2, daria 2. Essa conta toda que a gente fez, já saberia de antemão que seria 2. Porque se é a coordenada cilíndrica, o jacobiano é o R. Tá? Mas valeu o exercício lá para você, né, a gente ver como é que se calcula esse jacobiano genérico. Feito isso, acabou a integral de superfície, acabou a troca de variável. O que nós temos agora é uma integral dupla. Integra a primeira de dentro com relação a x, vê quanto que dá, depois integra a de fora com relação a t. Tá? É isso aí. Fala aí, se foi, se tem alguma pergunta. Foi, professor. Foi? Maravilha. Tá bom? Show, valeu, professor. Show, valeu? Então valeu, gente. Então com isso a gente encerra, né, nosso curso, né? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo aí, né? Desejo sucesso aí para vocês aí em cálculo 3 no decorrer do curso. Se Deus quiser, a gente se encontra lá pessoalmente. Com certeza eu não vou conhecer vocês só pela fotinha, né? Mas aí podem me parar, falem comigo lá, porque só para a gente se conhecer. Valeu? Então a gente se encontra, se Deus quiser, lá no Instituto, de forma presencialmente. Valeu, gente. Valeu, sucesso para vocês nas outras disciplinas. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Abraço, tchau.